Bom dia a todos, bom dia. O pessoal que está chegando, bom dia. Bom dia em pleno feriado, né? Você que está acompanhando aí em pleno feriado nosso bate-papo. Bom dia Jeca Valcante, Nessa Yasmin, Cris, Joaquim Francisco, nosso convidado especial de hoje, Pedro Henrique, Jacaré Som, Lorena, família aparecendo aí. Sejam todos bem-vindos, Marina, minha esposa. Meus amigos, hoje temos um convidado muito especial, né? Infelizmente, por minha culpa, totalmente minha culpa, não foi possível realizar na última quinta-feira. E hoje, ele com muito carinho, que é peculiar a todos os momentos em que falou comigo, qualquer tratativa, ele aqui conseguiu um espaço para tratarmos hoje um pouco sobre a vida pública, né? A atuação daquele que se destina, que busca a carreira jurídica, dentro desse mundo de atuações políticas que nós temos. Um pouquinho antes de inserir o nosso convidado, meu tio Gabriel Chalita, seja sempre muito bem-vindo. Você sabe que tem espaço garantido em qualquer momento, hein? Qualquer momento. Jorge Tamires, Maria Gomes, enfim. Nós vamos hoje aqui ter esse convidado especial, que é um deputado, já foi deputado, ministro, prefeito, já foi governador, compôs ali a Constituinte de 88, que é o advogado, hoje advogado e consultor Joaquim Francisco, né? Seu tio e seu fã. Eu que sou. O Joaquim Francisco vai hoje compartilhar conosco um pouquinho da sua vivência, um pouquinho da sua atuação dentro da política. Essa vai ser a nossa abordagem de hoje. Meu pai acabou de chegar, sua bênção, né? Já está aqui online. Enfim, vamos aqui inserir o nosso convidado, Joaquim Francisco. Vamos aqui aguardar sua conexão. Meu pai é um pouco. Né? Grande governador, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer grande. Vamos participar Prazer aí no dia de Tiradentes. A gente participa com um prazer redobrado. Tá vendo? Acabou ficando muito mais simbólica a nossa live, fazendo num dia especial como hoje, né? O Brasil comemora esse ilustre brasileiro aí, né? Que nós tivemos ao longo da história. Então, uma honra muito grande ter o senhor aqui conosco hoje, falando um pouquinho da vida política, da atuação daquele que busca os estudos jurídicos dentro desse universo de possibilidades de atuações, né? Governador, para iniciar nosso bate-papo, embora já tenhamos conversado e aqueles nossos alunos que estão aqui acompanhando e acordando, né, porque ainda são 11 da manhã e eles ainda não acordaram, feriados estão aproveitando, mas só para retomar rapidamente, quando nós tivemos a possibilidade de ter sua presença, qual que era o objetivo, né? Aqui no Mackenzie, eu estou no Vale do Paraíba, mas lá no Mackenzie, onde eu atuo como professor, tem um projeto integrador em que nós vamos trabalhar quais são as possibilidades de carreira, digamos assim. Então, de modo específico, temos ali algumas carreiras que os alunos já vêm com muita determinação buscando, que é ser delegado, é ser juiz, é ser promotor, advogado, e incluir aqui, além dessas que já são mais conhecidas, outras que às vezes ele acha que não é para mim, não dá para fazer nada, não consigo somar. E aí trouxemos de modo bastante específico a atuação do senhor, que é uma pessoa que traz para o Brasil, né, reflexos muito importantes, de modo específico ainda, a Constituição de 88. O senhor compôs a Assembleia Nacional Constituinte e esteve à frente de importantíssimos cargos públicos, e eu gostaria de ouvir um pouquinho o senhor sobre isso, como ministro do interior, o senhor foi prefeito de Recife, o senhor foi governador de Pernambuco, em diversas outras atuações políticas. Então, a ideia desse nosso bate-papo é justamente para que as pessoas possam conhecer um pouco das ações políticas possíveis que são aí abertas pelo mundo jurídico. E isso dentro da atuação que o senhor vai compartilhar um pouquinho, com muito carinho e atenção com nossos alunos aqui. Então, primeiramente, seja bem-vindo. Fique à vontade, governador, para se apresentar, falar um pouco da sua carreira e da sua trajetória. Bom, Chalita, um abraço para você e para todos que estão participando. O que eu acho, o primeiro ponto que eu destaco nessa nossa conversa é a existência dessa conversa. Você está no caminho certo. É bom
que pessoas como eu e tantas outras que tiveram a sorte ou o destino de acumular vivências, e eu iniciei a vida pública aos 19 anos de idade, quando fui oficial de gabinete do então governador de Pernambuco, Nilo Coelho. Mas também tive um fato marcante. Meu pai foi deputado estadual durante várias legislaturas. Aliás, foi constituinte de 46. Em 1946, tivemos a constituinte estadual. Meu pai foi constituinte estadual. E eu tive a honra de ser constituinte federal de 1986, 88. Então, eu tive a oportunidade, né? Várias oportunidades que eu tive ao longo da vida, mas essa foi muito marcante, de conviver com um constituinte estadual de 1946, que participou dos debates após um período em que o Brasil viveu o Estado Novo, viveu um período de ditadura, com a reabertura do período de exceção, né, sob comando de Getúlio Vargas. Meu pai foi constituinte e elaboraram, à época, uma Constituição democrática. Aí, em 1986, tivemos um Congresso Constituinte, do qual eu participei após um período de exceção. Então, isso me deu a oportunidade de ter muitas vivências, e meu pai ainda vivo, de trocar ideias permanentes com ele, né, nos debates que surgiram. Então, eu acho muito importante trazer ao debate, como se diz, Sua Excelência, o fato. O que é que houve? Como é que se fez uma Constituição? De que forma foi debatido aqueles problemas naquela época? E qual a influência de 46? Ainda existiam constituintes vivos, influentes, para debater a Constituição? E, a partir daí, dessa permanente troca de ideias, eu, vamos dizer assim, cultivei muito nos vários cargos que ocupei, seja prefeito do Recife, secretário do Trabalho, ministro do Interior, deputado federal várias vezes, inclusive constituinte. Eu cultivei, diria assim, uma atenção muito especial, que é o que você está fazendo, que os seus alunos estão fazendo, do conhecimento. O que é que eu quero? Que país eu quero? Para onde é que eu quero ir? De que forma eu posso servir a um projeto nacional? De que forma eu posso contribuir? Segundo, onde é que eu vou buscar uma observação dos exemplos que dão certo do ponto de vista democrático? Nós debatíamos muito isso na Constituinte. Exemplos que dão certo. Quais são as democracias maduras que estão dando resultado? Mas esse é um problema difícil, porque cada país tem sua sintomatologia, tem seu problema geográfico, tem sua local. Não, mas existem regras básicas. Existem, vamos dizer, se fosse um paciente, existem sintomas básicos. E qualquer clínico chegando, ele vai olhar e diz, não, aqui é desta forma, é desta forma. Sobretudo porque, nesses tempos que nós estamos vivendo, nessa idade mídia, na idade da mídia, você está em transformação permanente. Eu sinto isso de uma maneira muito intensa aos 72 anos de vida, 54 anos dedicados praticamente inteiramente à vida pública. Eu tive a oportunidade de vivenciar esses vários momentos. E agora, talvez, eu afirmo, talvez não, com certeza, é o mais intenso e o mais radical no sentido da raiz dos problemas que eu tenho vivido ao longo desse mais de meio século de vida política. E acho que está na hora de interromper um pouco, porque senão você não vai ter a oportunidade de direcionar, digamos assim, o interesse maior por tal aspecto ou qual aspecto. Fica meio enciclopédico. Vamos parar aqui, você agora... Eu estava aqui só assistindo, eu não faria nenhuma ponderação. Eu quero, na verdade, agradeço as palavras do senhor até dessa colocação da preocupação com a parte educacional.
e de fato a gente observa, governador, que quanto mais informação temos, menos conteúdo se observa. Porque fala-se muito, mas fala-se pouco ao mesmo tempo, né? Nós temos recebido, por exemplo, vou fazer aqui um parêntese, eu recebi em um dos grupos que participo, hoje em dia nós temos muitos grupos de WhatsApp, né? E eu recebi um vídeo de um advogado com muita eloquência sustentando que nós temos na Constituição a possibilidade de uma intervenção militar. Quando o povo chama, os militares devem aparecer e então tomar o poder, né? E me preocupou muito a maneira com que ele estruturou o fundamento constitucional dessa possibilidade, né? Que não tem. E fez assim uma miscelânea de institutos dentro do direito constitucional para fundamentar algo que não consta na nossa Constituição. Então, o senhor apresentar dessa forma, e a ideia de levar, de fato, o conhecimento e ponderações, conceitos, experiências, ela tem esse propósito de levar, de dar um pouco mais de condições da pessoa mesmo poder discernir, né? Seja para a carreira, ou seja, quanto aos institutos que existem. Então, governador, e eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar, porque eu estou aqui também como alguém que está acompanhando, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco assim das possibilidades que existem para aquele que busca na carreira jurídica algum espaço na vida pública. Quais são as possibilidades de transformar as pessoas, de transformar, o senhor colocou aqui, para um projeto nacional, né? Quais são as possibilidades que existem? O que ele pode fazer? Ele tem que estar afiliado a um partido? Ele pode fazer política sem estar afiliado a um partido? Ele pode fazer o quê, né? E aí, claro, são muitas possibilidades, mas aí o senhor fique à vontade para conduzir, até mesmo pensando, aliás, de modo especial, pensando na atuação do senhor, na sua trajetória. Bom, eu acho que é um espaço muito grande para um jovem estudante de direito, claro, do ponto de vista de seguir especificamente a carreira, ele vai ser juiz, promotor e tal, ser profissional liberal no escritório de advocacia, etc. Mas isso não é lide à sua participação política. Eu acho que há uma exigência quase natural, seja participando de uma política, vamos dizer, mais de classe dentro da OAB, participando das discussões dos vários departamentos que tem na OAB, seja se preparando para ter uma participação ativa na política, como vereador, né? Eventualmente, dependendo da circunstância, como prefeito da sua cidade. Eu, por exemplo, meu pai, o primeiro cargo político que ele ocupou foi prefeito da cidade dele em 1935. Depois, ele passou um tempo como funcionário público e depois veio a ser deputado estadual em 46. Quer dizer, a vivência de prefeito, ele advogado, formou-se pela Faculdade de Direito do Recife, veio lhe dar um passe para ser deputado estadual, onde durante 6 mandatos ele teve a oportunidade, inclusive, de participar da Constituinte. Então, os caminhos são vários. Qual seria o primeiro passo? Estudar, planejar o que é que ele deseja fazer. Se eu moro na cidade de São José dos Campos, eu vou representar o Vale do Paraíba, eu vou me aliar, estudar os problemas de Taubaté, de Caçapava, de São José dos Campos, etc. Não, mas eu sou do Nordeste. Qual é a importância do desenvolvimento regional para o desenvolvimento nacional? Estão certas essas políticas de incentivo? Cadê a SUBEM? Cadê a Codevasf? Cadê a Embrapa, etc, etc. Depois eu vou procurar um foco, porque eu não posso ser uma enciclopédia das coisas do mundo. Depois disso, aí eu tenho que ingressar em alguns dos movimentos. Hoje está até mais fácil, porque você já tem vários movimentos que não são partidos, mas são embriões de partidos políticos. Aí você vai participar. E se optar por um partido, existem os movimentos, os institutos. Eu, por exemplo, presido o Instituto Teotônio Vilela, Instituto de Estudos Políticos, que é um instituto de formação política, realiza cursos. Eu, por exemplo, estive em São Paulo há um mês atrás para fazer gravações sobre cursos de formação política. E quase todos os partidos têm um instituto de estudos políticos. O que não tem é muita gente interessada em estudar o problema. Eu digo, o grande problema que você tem no Congresso Nacional, eu fui do Congresso há muito tempo,
São pessoas, né, que foram eleitas e vão para Brasília, e uma boa parte, se não uma maioria, não tem uma noção exata do que é ser deputado federal, qual é o regimento da Câmara, quais são as competências da Câmara, as competências do Senado, quais são os limites da minha atuação, como eu posso apresentar uma proposta de emenda constitucional, uma lei ordinária, não é? Uma lei complementar, como eu vou participar das comissões. Isso é fundamental. Senão você fica aquele deputado, vamos dizer, sem nenhuma desonra para os vereadores, que são importantes, mas é um deputado federal vereador. Não quer dizer que ele é ruim, não. Quer dizer que ele não entende do que está fazendo. Então, esse é um ponto. Eu pretendo participar da vida pública. Tenho um conjunto de ideias. Sou liberal, quero transformar, tornar o Estado brasileiro mais eficiente, eu quero reinventar o governo, eu quero a boa gestão, o mérito, a competência, eu quero participar disso, porque acho que é possível, e eu também acho, que é possível você melhorar a qualidade da representação política do Brasil. Então, consequentemente, eu vou buscar um caminho, vou participar de um movimento, vou participar de alguma atuação na própria faculdade, onde eu vou me articular com estudantes, discutir os problemas, vou me filiar a um partido político e vou participar do instituto de estudos do partido, de acordo com aquela visão que eu tenho da contribuição, e vou falar com o meu professor. Se for o professor Chalita, eu falo: professor Chalita, convide esses camaradas mais velhos, mais experientes, para a gente conversar com ele, porque há uma determinada, digamos, uma certa colocação frequente hoje, esse povo da velha política e o povo da nova política. O que é velha? Não existe velha política nem nova política, existe política. Tá? E existem formas erradas de praticar a atividade política e formas certas. As formas erradas são viver no compadrio, no patrimonialismo, viver requerendo benefícios de ordem pessoal, ser um deputado federal que não é muito mais do que um pequeno representante da sua aldeia, embora a vida seja um assunto local, como dizia Charles Chaplin, mas é um assunto local para você projetar aquele assunto no cenário nacional. Tá? Há um trabalho que foi feito aqui em 1958 pelo professor Barreto Guimarães, o Encontro de Salgueiro, é um município que tem no Nordeste e, consequentemente, no estado de Pernambuco, onde ele fez um encontro dizendo o sentido nacional dos problemas do Nordeste brasileiro. Daí nasceu a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ou seja, um movimento político inicial para valorizar o Nordeste. Esse movimento criou corpo, esse movimento criou adeptos, esse movimento transformou-se num grande movimento de opinião pública, e daí surgiram vários políticos capitaneando, entre eles o professor Barreto Guimarães, entre eles, indiretamente, o Celso Furtado, que foi o pai da SUDENE, e etc, etc. Ou seja, vale a pena, sem preocupação com esses rótulos. Você é liberal, ortodoxo, não, é social-liberal, você vai querer que vamos estudar o problema. As soluções variam de região para região, mas o eixo central, conhecimento, participação política, contato na comunidade, utilizar esse mecanismo extraordinário. Eu, quando comecei a atividade política, a gente fazia comícios, chamados comícios de interior, né, com meu pai ainda, um zabumba, um pandeiro e um reco-reco. Trepava numa pedra e falava com a boca. Não tinha nem microfone para falar. Eu assisti da boca do microfone em Macaparana, ou em Salgueiro, ou numa cidade de interior, naquele corpo a corpo, e vim até agora conversando com vocês aqui, fazendo uma live nesse tipo de articulação, quer dizer, numa idade mídia. Saímos da Idade Média para a Idade Mídia. Em 50 anos, você migrou para tudo isso, o que significa dizer que não há espaço mais
para amadorismo. Pode haver até espaço para conservadores, há espaço para liberais, há espaço para socialistas, há espaço para você apresentar. Agora, tem que ter competência. Como dizem os portugueses, quem não tem competência não se estabelece. Se você não tiver o conhecimento holístico do conjunto das necessidades para que você tenha um desempenho político, a gente não atinge o objetivo que se quer atingir. E a Faculdade de Direito é um ambiente de múltiplos saberes, porque você vai ter uma convivência com o velho Cícero, aqueles que ainda forem, né, que já estão um pouco demodé, do Império e com, ao mesmo tempo, as grandes lições de democracia dos gregos. Toda essa história, o tempo. Gilberto Freire dizia muito bem isso, o grande Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala, pernambucano. Ele dizia: o tempo é tríbio, é o passado, que, de certa maneira, eu estou trazendo aqui uma experiência longa de oficial de gabinete até chegar a vários cargos que você aí já se referiu. Então, o presente, que é isso que nós estamos vivendo. O que é esse presente? Presente é dizer, temos que participar, o país precisa do nosso entendimento, né? O país não precisa de radicalizações. Esse dilema que está aí, não, nós temos que dar golpe, tirar golpe, botar golpe, tirar de golpe, não. Nós temos mecanismos, pesos e contrapesos, instituições funcionando. Instituições têm pessoas erradas, tem pessoas certas, mas tem instituições. É acionar essas instituições e ter um pouco de paciência. Eu disse outro dia, num debate que tive, que se eu pudesse, eu pegava a palavra fora e dava um arquivamento nela. Não existe uma academia de letra que arquive fora, porque há mais de 30 anos que toda vez que se elege um presidente, quando é com 3 meses, é fora Collor, fora Dilma, fora Temer, fora FHC, fora Lula. Fora todo mundo. Meu amigo, fora o quê? Você botou lá, são 4 anos. O que é que você vai usar? Você vai usar os mecanismos que você tem. A imprensa livre, você vai usar as universidades, os debates, e agora com esse universo da inteligência da comunicação, né, da inteligência artificial, dos computadores, das facilidades que você tem. Por quê? Querer modificar as coisas de maneira tal? Aguarda um pouco, tenha paciência. Os seus desejos não podem ser materializados do dia para a noite. Contribua, efetive, busque exemplos. No próprio Brasil. O Brasil, eu digo sempre, precisa mais de relojoeiro do que de planejador. Porque vai ver lugar que dá certo, vai em São José dos Campos, vai em Maringá, vai em Ponta Grossa, vai em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e você verifica ilhas de excelência dentro do próprio país. Consequentemente, é só você querer divulgar, ampliar esses conhecimentos. Eu já nem digo lições que tive. Eu, por exemplo, estive na China, tive essa oportunidade de ir 4 vezes à China em viagens longas e oficiais, em várias vezes a Europa e os Estados Unidos. Então, já morei um período em Londres, morei nos Estados Unidos, em Washington, quando saí do governo, que é outra coisa importante que eu considero, você ter uma espécie de períodos sabáticos, não ser um político tarado, como a gente usa no bom sentido da palavra, por política. Para um pouco, toma um... Os franceses usavam uma expressão, é meia velha, mas é uma expressão, deforrete. Toma um deforrete, um banho de loja, vai para outro lugar, estuda. E eu passei 1 ano como consultor do BID e 1 ano como consultor do Banco Mundial, morando em Washington. Aí eu tive aquela visão. Né? Uma oxigenação necessária. Estava se discutindo a reforma do Estado, com Osborne, com vários outros grandes teóricos. E eu fui trabalhar no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com sede em Washington, no Departamento de Reforma do Estado. Eu produzia até um trabalho na época, modernização do Estado, novos caminhos. Veja que hoje, quase 30 anos depois, nós ainda estamos com essa pauta
né, precisando de ser efetivada. O gigantismo do Estado brasileiro, a falta de mérito de determinadas motivações. Há algumas excrescências que vêm se mantendo, entre elas, por exemplo, a remuneração de vereadores no país inteiro, 5.400 municípios, iriam ser voluntários. Você remuneraria vereadores de cidades acima de, sei lá, de 100 mil, 150 mil habitantes, porque aí você ampliava a oportunidade de participação. Né? Uma outra coisa, embora isso pareça até um pouco de vaidade, não faço questão que pareça, mas como é que você não tem no Brasil um conselho de altos estudos integrado por ex-presidente, por ex-governador ou por ex-prefeito? Aí você diz, mas por que você não fez isso? Eu fiz, só que funcionou durante a minha gestão. Ora, você tem em Pernambuco muita coisa boa no Brasil. 6 ex-governadores vivos. Por que não ter um conselho de altos estudos sem remuneração, sem jeton, sem nada, uma vez por mês se reunir para dizer ao outro, novato, que eu também pensei isso e não deu certo, que eu quero isso, que eu quero aquilo. Os americanos fazem isso, os chineses fazem isso, os alemães fazem isso. Por que a gente não copia? Mas se colocar Joaquim Francisco lá, Joaquim, ele pode aí, de repente, querer ser candidato. É legítimo ele ser candidato. Então, você vai ver com essa neura, com essa psicose de que toda vez que tiver um camarada inteligente, que tiver um sujeito que tenha um acervo de idade, ele tem que ser eliminado. Isso é muito mal. Esse Conselho de Altos Estudos. Tem um artigo, eu tenho esse artigo, depois até talvez possa lhe mandar, de Roberto Pompeu de Toledo, nas páginas vermelhas da Veja. O Brasil não valoriza os seus ex. Aí o cara disse, mas eu vou fazer uma reunião com fulano de tal, que é um presidiário, eu vou fazer uma reunião com fulano, que é doido, eu vou fazer uma reunião que tal, eu vou fazer uma reunião com ex-presidentes, com ex-governadores, com ex-prefeitos, que foram eleitos, do verbo eligere, do latim, que significa escolhidos. Por quem? Pelo povo. Cumpriram o artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo. Elegeu, foi eleito, cumpriu o mandato, terminou o mandato, ele ficou ex. Então, eu, como sou ex-constituinte, ex-governador, ex-prefeito, ex-ministro e por aí vai, por que não a gente ter esta oportunidade que eu estou tendo com você e que tenho outras aqui em Pernambuco, da gente discutir para a turma mais jovem? Mas eu acho que o ideal, ele vai dizer isso, eu vou ouvir o contraditório, não, mas esse problema não pode ser conduzido dessa forma, naquele momento houve tal situação. Porque a coisa que mais, eu vou concluir essa observação, a coisa que mais me chateia é quando eu vou tratar de um assunto e o camarada diz, vamos constituir uma comissão de alto nível. Eu digo, não vamos constituir mais comissão de alto nível, não. Porque, independente de comissão de alto nível, os exemplos estão aí. O melhor ensino médio do país, tem vários exemplos, entre eles Sobral, no Ceará. O ensino fundamental, onde é que eu tenho? Jaqueiro, em Pernambuco, uma cidade aqui de Pernambuco, e também em Pernambuco, tirando os primeiros lugares nos testes de avaliação nacionais e internacionais, inclusive no PISA. Mas onde é que eu tenho o saneamento total? Porque o Brasil só tem 48% saneado. Você tem em Maringá, em Ponta Grossa, você tem em São José dos Campos, você é em Saturaí. Mas o quê? Mas, contudo, todavia, é conjunção adversativa, não é para estar usando toda hora, não. Eu tenho um exemplo no Brasil de sucesso, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Por que não ter um departamento de boas práticas estabelecido, seja do MEC, seja do Ministério dos Transportes, seja do Ministério, para copiar as boas práticas do Brasil? Se eu estiver falando do exterior, já ia dizendo, cada país é um país, é a língua, é a cultura. Estou falando do Brasil. Dentro do país. Nós vemos assim, quando o senhor começa, as ideias são maravilhosas. O que a gente vê, às vezes, posso estar errado, quero até que o senhor fale um pouco sobre isso, pensando na sua experiência, tem muito da preocupação de um estar, entre aspas, roubando a política do outro, a política pública, o planejamento, a ideia do que realizar. O senhor colocou uma coisa interessante de ter criado essa comissão de ex-governadores, que durou só na sua gestão, né? Quantos projetos
de natureza de políticas públicas, de fato, direitos sociais, nós não conseguimos observar em cada gestão que passa e só se mantém aquela que consegue ser instituída por lei. Porque todas as outras que têm um outro mecanismo que não dependa do legislativo para se instaurar, mas vai se mantendo somente durante a gestão. Nós percebemos a mudança do nome do projeto, a mudança do nome, ou a alteração substancial, e aí o projeto se perde. Por essa coisa desse orgulho político, eu acho que quando as pessoas fazem menção à política velha, eu acredito que eles queiram fazer menção à politicagem, né? A maneira errada, como o senhor colocou, de tratar da política, nessa consciência que a gente acaba vendo que cada vez mais, que ela não é velha, ela é atual, porque isso se dá em todos os âmbitos, né? Até parafraseando o que o senhor também já colocou, aliás, citando Charlie Chaplin, né, de que a vida acontece, de fato, aqui na cidade ou na localidade onde as pessoas moram, né? Outros grandes pensadores e, sobretudo, do direito já falavam isso, que a política acontece na cidade, não é no Estado, não é na União, mas é na cidade, porque é onde estão os problemas da sociedade de modo geral, né? E aí nós observamos que nas cidades, nesses celeiros que poderíamos ter de discussões políticas, seja a vereança, sejam os candidatos que se colocam para prefeito ou para vereador, ali as coisas se coisificam de tal maneira que não dá nem mesmo para se extrair com seriedade temas que possam vir a ter a repercussão estadual ou nacional. Às vezes a cidade ela se fecha para discutir coisas e nessas discussões aquele orgulho de eu não vou aprovar esse projeto de lei porque é de não sei quem, eu não vou aprovar isso aqui porque o prefeito não é da minha base, mas não interessa o conteúdo da lei, interessa se eu tenho ou não relação boa com o prefeito. Enfim, é uma miscelânea de coisas tóxicas para a política, e isso afasta até mesmo pessoas sérias de buscarem ali ter a sua participação, né? De contribuir de alguma forma. Então é Se muito gostoso você, ouvi-lo. se Fique à você vontade. institucionaliza um conselho de altos estudos, né, que eu chamei conselho de altos estudos, considerando a experiência acumulada de pessoas. No caso de Pernambuco, são 6 ex-governadores. De prefeitos do Recife, são 7 ex-prefeitos. Se você for para o campo da Constituinte, que eu digo isso que é para poder suavizar a fogueira das vaidades. No campo da Constituinte, Pernambuco tem 25 constituintes. Dos 25, 13 morreram. 12 estão vivos. 3 estão com problema grave de saúde. Marco Maciel, Egídio Feira Lima. Então, você tem aí 8. Destes 8, interessados em debater, temos 3 ou 4. Então, daqui a pouco você perde esse acervo. Mas eu vou ficar com a matéria escrita, sim, mas é muito interessante você ouvir como foi o Ulisses Guimarães, como foi a atuação de Mário Covas, e Zé Richa, e Nelson Jobim, por que ele incluiu aquela emenda de redação no último momento? Por que vocês colocaram tantos direitos e tão poucos deveres? Como foi a polêmica do voto aos 16 anos? Você ouviu um testemunhal de quem estava lá vivendo. Sim. Qual seria o fórum adequado para isso? Esse conselho, onde está lá o governador. Um governador está certo, um com cuidado com o outro, porque no território político, no território acadêmico, no território estudantil, em todo canto, né, cada um tem o seu cuidado com o seu desempenho e tal. Mas ele teria um desaguadouro natural para que ele chegasse ali e fosse discutir. O governador atual participaria junto com 6 ou 7 ex-governadores. Debate livre. Por quê? Se eu me sair bem, né, o outro governador, se sair mal, o outro vai sair bem, o outro vai bem, e ao final você não tem ali uma fogueira de vaidade só. Você vai ter muitos elementos. Eu estou iniciando esse projeto, mas eu iniciei isso e não deu resultado. Sabe por que não deu resultado? Porque eu não fui observar os locais onde ele deu certo. De tudo isso. Veja você, um exemplo objetivo. Nixon, junto com o velho Kissinger, começou aquela aproximação com a China, lá atrás. E tal, e o Kissinger foi lá secretamente, e eu, como fui várias vezes à China, tive a oportunidade de discutir sobre isso. Eu sei que, num determinado momento,
Aí marcou-se a grande visita de Nixon. Nixon foi lá e iniciamos, há 45 anos atrás, essa aproximação dos Estados Unidos com a China. Depois de um tempo, Nixon, republicano, sofreu aquele problema de Watergate, aí vem quem vai à China dar seguimento? Jimmy Carter. Jimmy Carter é democrata, sim, mas ele é ex-presidente dos Estados Unidos. Ele tem o ônus da legitimidade de um mandato, recebeu a incumbência do outro partido. Quando é que nós vamos ter essa consciência? Será que a nossa vaidade romana, ou sei lá, latina, é tão aguda que não permite um gesto de bom senso de você usar essa mão de obra qualificada que o povo escolheu? Não estou falando aí num biônico que caiu do céu por descuido e que vai ser, não, aqueles que governaram, que participaram, que sofreram, que viajaram para os Estados Unidos atrás do Banco Mundial, do BID, que foram ao Japão atrás do Fundo Nakazone, como eu fui, que foi à Alemanha buscar a KfW, etc, etc, etc. Isso mantido para mim, ou então, eventualmente, se eu vou ser candidato a deputado federal, vou usar isso só para ser deputado federal? Não. Esse conhecimento é muito mais amplo e, portanto, é uma, digamos... Eu sempre tenho uma preocupação de teorizar, caminhar no campo teórico para dar uma sustentação, né, às formulações, mas, ao mesmo tempo, também, Sua Excelência, o fato. Que vivências, que caminhos, que atalhos mais rápidos se pode fazer. Você já pensou se eu juntar, agora, nós nos juntássemos, criássemos uma comissão de 15 membros, dizer, olha, nós tomamos uma decisão, Joaquim Francisco, Sábio Chalita e os outros estudantes, alunos ou quem tivesse, e nós queremos passar 1 mês e meio no primeiro mundo, nos países de primeiro mundo, buscando práticas, só práticas top, nota 10. Aí eu marcava com você, só que eu ia fazer o roteiro da viagem. E você pensava, eu vou para a Alemanha, da Alemanha eu vou para a Suíça, da Suíça eu vou aos Estados Unidos, eu não levava você para canto nenhum fora do Brasil. Eu só levava para o Brasil. Eu fazia uma viagem com você de 2 meses. Mas onde é que está o melhor centro de pesquisa do trópico semiárido do mundo? A CEPATSA de Petrolina, aqui em Pernambuco. O melhor centro de pesquisa do trópico semiárido do mundo. Onde foi que você viu isso, Joaquim? Em Israel. Eu fui para Israel no tempo da Constituinte. Cheguei lá. O que é que um matuto de Pernambuco, né, preocupado com seca, quer fazer em Israel? Irrigação para o cotejamento, tecnologia para vencer a seca. Aí eu disse que eu queria ir para a Universidade de Tel Aviv, que é o melhor centro. Ele disse, não, o melhor centro de pesquisa do trópico semiárido não é em Israel, é na CEPATSA de Petrolina. Olha que vai para lá cultivar. Aí eu vou fazer um estudo sobre distribuição de renda. Realmente o Brasil é a pior distribuição de renda do mundo ou não é? Claro, mas isso está muito evidente, sim, mas vamos discutir cientificamente. Quem é que eu chamaria? Ricardo Paz de Barro, Ricardo PB. De onde é esse camarada? É alemão? Não, é brasileiro, do INSPER, do melhor centro de estudo INSPER, IPEA. Estão aí para a gente ir lá. Mas eu não tenho interesse. Eu quero educação de qualidade, ensino médio e o ensino fundamental. Quais são os melhores exemplos do mundo? Eu aí ia para Sobral, no Ceará. Toma um avião, vai para o Ceará, desce em Fortaleza e vai lá observar. Ensino médio com escola integral. É o sistema implantado em Pernambuco. Faz 15 anos que está funcionando. Melhor sistema de ensino médio com a escola integral. E aí eu vou passar horas falando sobre isso. Ora, amigo, por que a gente não explorar essa derivada positiva? É uma derivada positiva. Só porque, talvez, deixa de neura, bate o tapete,
Deixa de adjetivação, velho, isso, velho, aquilo, isso está superado. Eu só posso ver o melhor exemplo que tem em Harvard. Harvard é uma maravilha. Eu conheci, eu acho um excelente, sobretudo os ex-alunos de Harvard, que têm um amor por aquela universidade, que todas as nossas universidades deviam ter um conjunto de ex-alunos. Que coisa maravilhosa. E no ano de 2015, se não me engano, investiram 3 bilhões de dólares de doação dos ex-alunos. Bom, mas eu, hoje em dia, digo a você, eu poderei viajar. Já viajei, eu conheço 70 países no mundo, fiz palestras fora do Brasil, como eu disse, morei na Inglaterra, Estados Unidos, etc. Fiz curso na Colômbia, sou fellow da Kellogg, etc, etc. Eu não saía daqui. Agora, eu implantava essas medidas, conselho de altos estudos, né? Eu implantava uma reforma política que não quisesse ser a reforma política. Toda vez que você inicia, você quer transformar o Brasil num mestiço de Dinamarca, Suécia, Alemanha e Estados Unidos. Não tem. Aí vai sair um monstro. Nós temos que ser hábeis dentro da nossa própria cultura. Claro, se eu tenho no Brasil esses exemplos, se eu tenho em São Paulo, se eu tenho no Paraná, se eu tenho em Santa Catarina, se eu tenho na Bahia, se eu tenho no Distrito Federal, se eu tenho lá em Goiás, tem exemplos e exemplos. Então, o próprio PB, Ricardo Paz de Barro, escreveu sobre isso. O MEC, demais. Ministério da Educação e Cultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério tem que ter uma espécie de banca de ideias, um banco de ideias práticas que já foram colocadas em execução, o painel com endereço com tudo. Se você quiser. A Constituição, governador, ele não é tão distante desse... Aliás, ele é totalmente alinhado com a ideia que o senhor está colocando. Ontem, por curiosidade, eu estudava com os alunos sobre intervenção federal, e quando o Brasil vai acionar os chamados sistemas constitucionais de controle de crise, estado de defesa, de sítio e intervenção, o presidente da República obrigatoriamente tem que, com antecedência, se consultar aos conselhos, né? Conselho de Defesa, Conselho de República. Esses conselhos são compostos por autoridades, pessoas que ocupam alguns cargos, até por pessoas comuns, cidadãos comuns. Por que não, justamente, buscar a criação de conselhos, de bancos de dados, de informações, como o senhor está colocando, com esse propósito? Porque, lembrando que até mesmo na situação extrema, como na decretação de estado de defesa de sítio de intervenção, esses conselhos dados não são obrigatórios. É uma maneira do próprio presidente, vivendo intensamente um momento sabático, o senhor falou lá do ano sabático, né, do momento sabático, buscar ali a oxigenação daquilo que ele vai tomar como decisão. Seja uma política pública, nesse ideário que o senhor tem colocado, seja numa decisão como o decreto de intervenção, do estado de defesa, do estado de sítio. Ou seja, não há que ter, de fato, orgulho quando aquilo que nós atuamos, agimos, pensando na função pública, ele exerce a função mandatária, né? Você está ali falando pela voz daqueles que não podem ser ouvidos naquele ambiente. O parlamentar que chega até o parlamento, que chega até a tribuna para falar sim ou não para o impeachment, né? Eu sempre faço a brincadeira, mas que infelizmente é real, de estourar lá um foguete no meio do parlamento, dizendo pela minha mãe, pela minha sogra, por não sei quem. Ele não está, de fato, representando só essa comunidade que ele levanta aí. Ele tá repercutindo a voz de muitas pessoas que ele sabe que não poderia estar ali falando, pelo modelo que nós temos representativo, né? Então, quando a gente consegue levantar esse véu de orgulho próprio aí, e pensar, de fato, atuações e políticas que vão repercutir para gerações futuras, buscando lá até a terceira dimensão de direitos, ultrapassar, transcender o próprio indivíduo, eu acho que o modelo, então, de uma reforma política ela é muito mais enraizada na própria conduta de quem está à frente representando. A gente tem dificuldade de encontrar representantes que não tenham esse orgulho à frente do interesse que ele representa. Isso é muito ruim. O sujeito não pode dobrar o braço ali para dizer que o outro estava correto, porque, olha, já pensou, ele vai pegar esse trecho desse vídeo aqui e vai colocar na próxima campanha eleitoral. Então, a gente percebe
um descompromisso, né? Infelizmente, os poucos que têm o compromisso, como o senhor colocou, criam um baita de um projeto interessante como essa comissão, que é interessantíssimo valorizar, entre aspas, a adjetivação indevidamente usada, a política antiga, mas é uma política antiga positiva, né, que traz resultados eficazes, eficientes. E aí eu faço isso com medo de amanhã ele poder usar esse mesmo argumento para se eleger novamente. Mas peraí, a ideia, até o STF muitas vezes já rechaçou isso, é ter um político profissional ou é ter um político que desempenhe com eficiência o mandato que ele ocupa, né? O senhor colocou, inclusive, buscando aí na gênese da semântica a palavra de eleição, o que significa ser escolhido, exercendo. Então, a Constituição coloca que justamente a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, e vai dizer que o poder emana do povo, que exerce de duas formas, representativamente, na maioria delas, e diretamente de algumas outras formas. E a principal, né, que eu penso assim, através do voto. Por quê? É através do voto que eu consigo exercer, tanto diretamente, porque o voto é um exercício direto, quanto é através do voto que eu outorgo poder que também me cabe para outro representar. Então, existe um vácuo grande entre a seriedade de quem ocupa um cargo público representativo e aquele que vai eleger esse sujeito para falar, né? Desculpa, só vou alugar mais uma coisinha. O senhor colocou tanta importância daquele que vai buscar a vida pública. O senhor começou o nosso bate-papo hoje falando isso. Você que está no banco acadêmico, você que está aí diante de problemas, discuta com seus professores, com seus colegas, comece esse ambiente de discussões políticas já dentro da academia, dentro da faculdade. Por quê? Nós temos um problema, governador, que eu vejo que quando eu vou tratar sobre o sufrágio universal com os alunos, né, seja no preparatório, na pós, na faculdade, nós percebemos que quando eu falo de sufrágio universal, a ideia do Constituinte, e agora estou diante de parcela dele, de representação deste Constituinte, ele tentou abarcar e amplificar a participação popular, né? Só que quando ele amplifica, ele coloca que o analfabeto, não estou desprezando o analfabeto, até porque a Constituição se reconhece pobre e desigual logo no artigo 3º, mas quando eu coloco o analfabeto como possível de votar, mas ele sendo inelegível, o analfabeto ele pode votar, mas não pode ser votado. A Constituição está dando um recado. Eu tenho que amplificar, mas eu tenho que também fomentar que essa pessoa, mesmo sendo analfabeta, pela própria mazela social que o país atravessa, ela deve buscar afastar-se dessa inelegibilidade através da alfabetização. Sei que não é uma tarefa fácil, porque impõe postura ao Estado, para que essa pessoa possa vir a se candidatar. Ou seja, para que eu possa ser candidato, exige-se pelo menos que eu não seja analfabeto. E aí a Justiça Eleitoral, para fazer valer o sufrágio universal, considera pequenos atributos de escrita e de compreensão como sendo suficiente a afastar o analfabetismo. Bom, aí alunos questionam, professor, não seria o caso de exigir uma capacitação técnica? Não seria o caso de exigir uma formação mínima? Vamos imaginar, o senhor está colocando aqui a criação de comissões ou de um banco de dados. Não seria uma condição mínima que esse sujeito tivesse ali uma certificação de que cumpriu analisando tudo que aquele estado já passou, tudo que o município já atravessou, conhecer pelo menos a história do município que ele busca ser vereador? Uma condição mínima? O senhor falou aqui do Instituto Teotônio Vilela, que com muita alegria eu pude participar também dando algumas aulas em Direito Constitucional, e é legal de ver que a pessoa vai buscar o curso, né, trabalhando de fato criar e formar a consciência dele técnica e também de consciência social para entender os mecanismos. E a gente vê agora fazendo essa junção, e eu vou passar a palavra para o senhor para não ficar falando muito, mas veja como é importante, né? A Constituição dá o recado da necessidade de que tenhamos atuações técnicas também. O senhor não pode, quando o senhor fala que as pessoas deixam de aproveitar aqueles que compuseram a Constituinte, vejam, mas eu tenho os escritos, eu tenho os anais do Congresso, eu posso descer na biblioteca da Câmara e ter acesso às discussões de plenário da Assembleia, mas não é aqueles escritos que são escritos históricos e ficarão para a posteridade, sem dúvida alguma, eles não têm a capacidade que um constituinte hoje, como o senhor está trazendo para mim, tem de fazer a leitura das discussões que aconteceram, todo esse enfrentamento que nós temos observado no Brasil, nos dias que se decorreram de 88, até os dias de hoje, e fazer a reflexão. Os escritos não farão as reflexões por si, né?
Então, realmente, tudo que o senhor está colocando, para mim, pessoalmente, faz um sentido imenso de participação da política através dessa valorização de um contexto que nós temos técnico e histórico, né? As minhas ambições políticas, quando jovem, eram muito intensas, governador. Hoje, eu acho que com a visão toda que eu fui experimentando, eu gosto muito de participar, de auxiliar, de contribuir sem estar à frente, né? Mas eu digo de estar filiado a um partido, estar na condição de um candidato, porque existem de fato inúmeras possibilidades. Uma delas é o que nós estamos fazendo aqui. Então, vejo a importância dessa clareza que o senhor traz ao falar dessa valorização do histórico, a valorização das experiências que o próprio país apresenta, o próprio município, o próprio estado. Né? Então, é extremamente válido para se pensar essa valorização da política que deu certo, não independe se ela, independentemente se ela é velha, se é nova, e todas as adjetivações e selos que a gente insiste em colocar, né? Eu acho, Thalita, que este momento que você está agindo certo e tantas vezes repita com várias pessoas, porque a democracia representativa no mundo está combalida. Quer dizer, é muito comum você ouvir, eu estou há 9 anos sem disputar, disputei várias eleições, mas estou sem disputar, estou me dedicando mais à atividade acadêmica. Mas é muito comum ouvir, esse povo não me representa. Esses caras que estão aí não me representam. Por causa da mídia virtual, todo mundo representa, o camarada representa ele mesmo. Então, os caminhos, você vê aí vários autores, porque as democracias morrem, acha muito o povo contra a democracia, Acemoglu e Robson e tantos e tantos e tantos. Então, você vê que é preciso, está num momento em que a velha democracia que Mangabeira disse é uma plantinha tenra, que precisa sempre ser adubada, ela precisa ser adubada agora. Ela tem mecanismos de autodefesa, mas eles não estão sendo estimulados. Precisa estimular esses mecanismos de autodefesa, né? Reconhecer que existe o estado de sítio, o estado de defesa, não precisa estar logo falando na consequência do golpe, da ditadura. Existem formas de você submeter ao debate temas controversos e, através do contraditório, chegar às posições. Existem formas de você utilizar, através das câmaras, do Senado, a mídia virtual para o deputado, para o senador se comunicar. Há uma série de medicamentos que podem ser tomados e precisam ser tomados. O sistema de pesos e contrapesos está começando o nosso velho Tocqueville, que ficava encantado com a democracia na América, e tantos outros teóricos, eles teorizaram bem, mas a velocidade das mudanças dos últimos 15, 20 anos pode levar a um sentimento de... Aliás, a Freedom House analisou pela primeira vez em 40 anos o número de regimes democráticos no mundo, 48, e o número de regimes autoritários, 52. Pela primeira vez, os autoritários superaram os democráticos. Isso significa que nós, democráticos por convicção, por vivência, pelo prazer do contraditório, pelo prazer do conhecimento, pelo prazer de ir para uma casa conhecendo a casa, que é um dos grandes males também daquele congresso. O sujeito acha que tem a impressão, em determinado momento, que ele está num rodeio. Ele não sabe que está lá dentro de uma câmara, não conhece a Constituição, não conhece o regimento da casa, não conhece as competências do sistema bicameral e etc, etc. Então, ainda tem solução? Tem. Tem democracias maduras que dão respostas. A Alemanha, os Estados Unidos, com todos os problemas que tem, os seus medicamentos, os seus pesos e contrapesos, o seu sistema leva a isso. E eu diria, e digo e afirmo, que no caso brasileiro, os mecanismos que estão na Constituição de 88 vai permitir sair dessa crise. De um lado tem que ter um pouquinho de Rivotril, né? Porque existem pessoas que são muito excitadas. Um pouquinho de Rivotril, que é a parte médica. Agora, do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito constitucional, nós temos como enfrentar estes problemas através dos mecanismos próprios. Quando você diz o Supremo Tribunal Federal está falhando muito. O mecanismo de escolha do Supremo Tribunal Federal do Brasil é semelhante, se não igual, a mais de 40 países.
não é uma jabuticaba brasileira. Então, nós temos nossos defeitos, temos nossas qualidades, o que a gente precisa, como peça de resistência, é dar dinamismo a esses conselhos que vão funcionar como amortecedores por causa da sabedoria, da experiência, do ter visto outras crises, vivenciado outras crises, olhado os muros do Brasil inteiro cheio de fora, a tinta fica velha, vem um outro, bota fora de novo, fora. Não, fora Exato. A burrice, fora a falta de espírito público, fora a corrupção, fora a falta de compromisso com o povo, fora a não exacerbação do espírito público em todas as decisões. Se você fizer isso, o velho é novo e o novo é velho. Tá? Nós temos grandes lições dadas pelo velho Cícero, que eu sempre cito, Marco Túlio Cícero, da República, né? Da velhice e da amizade. Eu até, quando fui ingressando no período após os 60 anos de idade, quando eu estava querendo ficar triste, eu lia Cícero, da velhice e da amizade. Dava aquele prazer de ver o quanto a gente pode produzir, desde que não perca a ponta de ligação com o jovem. Não pode ficar isolado. É fazer esse tipo. E eu concluo dizendo a você, de todas as experiências gratificantes que tem, todas as vezes que eu vou para um debate em faculdade de Direito, e vou em muitas, que a gente coloca o tema da Constituinte, que a gente coloca a vivência para o estudante quase que apalpar aquela experiência, a gente tem resultados extraordinários. De paixões, de desilusões, de crenças e de coragem. Sensacional. Governador, eu sou muito grato pela oportunidade eu sou professor de Direito Constitucional há alguns anos, e pela primeira vez, nós tivemos um contato inicial no final do ano passado, eu tive a oportunidade de conversar com alguém que representa, como o senhor representa para mim, aquele que, de fato, pôs a mão na massa para transformar esse país pelo regime, pelo sistema jurídico que nós temos hoje vigente. Então, além de agradecê-lo pela participação, por conta dessa participação, não estou falando nem da live, estou falando da participação na nossa Constituinte, porque eu tenho muito orgulho da Constituição que nós temos. Analisando todas as anteriores, a nossa é aquela lapidada ao longo da história, né? Então, eu te agradeço tanto pela Constituinte quanto pela sua participação especial nesse debate de hoje, porque para mim é muito rico, seja na condição de cidadão, na condição de professor dessa disciplina. Agora, vejo a minha paixão, né, ao me referir à sua participação, porque aquilo que o senhor contribuiu para construir é o meu objeto de estudo. Então, para mim é muito gratificante esse momento. Obrigado e pela reserva desse seu tempo. Nós estamos vivendo um momento atípico que o senhor reservou aí no seu recolhimento, no seu recolhimento, que não é silencioso, nós estamos vendo aqui, é um recolhimento necessário físico, mas o senhor está contribuindo para o mundo também, nesse universo um pouco distante aí da sua cidade. Mas tenha certeza, até mesmo as citações que o senhor fez nos nossos municípios aqui, na região do Vale do Paraíba, o senhor está muito presente também nesse momento físico aqui. Então, obrigado pela sua participação e espero muito em breve, fisicamente, tê-lo aqui no nosso Mackenzie, trabalhando temas importantes da política e do direito. Obrigado de coração pela sua participação. Muito obrigado e digo a você, estou à disposição, me acione. Eu gosto desse tipo de debate, porque o saldo sempre é positivo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, governador. Obrigado a todos vocês que acompanharam, vocês que irão assistir na sequência esse vídeo. Sei que muitos não levantaram cedo, viu, governador? Deveriam estar desde cedo de pé, mas não levantaram. Então, espero que você também tenha essa... Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e cuidem-se. Tchau, tchau.